Olá a todos! Hoje, como de costume, vamos falar sobre o Bitcoin. Esse é o nosso principal instrumento financeiro. Ele tem uma volatilidade considerável, mas ao mesmo tempo, de certa forma, é muito mais previsível do que algumas altcoins. Mas vou ter que quebrar a tradição e nos próximos 3 dias até o final da semana, pretendo gravar análises sobre petróleo, ouro, o índice S&P 500, que aliás praticamente todos os dias, junto com o índice Nasdaq, atualiza máximas históricas, mas isso não é motivo para abrir uma posição vendida. Sim, nos meus comentários anteriores eu disse que o mercado de ações está muito superaquecido e nada mudou, exceto por uma coisa: não vemos nenhum engolfo de baixa no gráfico semanal e muito menos no mensal. Até esse momento, eu recomendaria evitar qualquer posição vendida e qualquer tentativa de operar vendido. Pelo menos no mercado de ações, do ponto de vista do índice S&P 500. Mas falaremos sobre isso nas próximas análises, agora vamos ao Bitcoin. Atenção ao gráfico. Antes de começarmos, quero lembrar que faço minha análise e meu trading na plataforma Quanfury. Aqui não pago nenhuma comissão e posso negociar milhares de instrumentos financeiros, desde criptomoedas até o mercado de ações, fundos ETF, mercado de commodities, forex e muito mais. Velas diárias do Bitcoin. Aqui temos um cenário bastante interessante. Por um lado, chegamos à média móvel de 200 dias, que está em laranja, e de forma bastante natural, tivemos uma rejeição para baixo a partir dela. Por outro lado, reparem que paramos em um nível bastante local, suporte em 78.740 dólares. E há uma pequena chance de que, se esse suporte nos segurar, de repente nos lembremos do que está acontecendo no mercado de ações dos SMI1. Mas aqui e agora vemos 3 velas de queda, e essas velas formaram um padrão de baixa, de engolfo, o que indica que, nas velas diárias do Bitcoin, a estrutura agora é de baixa, de venda. E tecnicamente podemos ir para a região daquele nível verde. Ele, lembro, tem sua origem em abril de 2025, foi o fechamento mais baixo, o ponto de reversão da tendência. E por que não testar novamente? Mais uma vez, por cima, esse nível de 76.470 dólares. Mas se acontecer de o Bitcoin romper a média móvel de 200 dias, absorver a vela vermelha de queda de ontem, então, nesse caso, voltamos a ter os mesmos alvos de antes sobre os quais falei anteriormente. Esse alvo é 84.250 dólares. Por que esse nível? Porque aqui também houve um ponto de reversão local. Essa era a faixa inferior do movimento lateral, que estávamos sempre testando com as sombras das velas. Mas assim que fechamos o corpo abaixo dela, imediatamente houve uma grande queda. E finalmente o próximo nível. É a faixa superior daquele mesmo movimento lateral que tivemos em dezembro e janeiro deste ano. Dezembro do ano passado, janeiro deste ano. Esse nível é 94.270 dólares. E esses níveis estão muito bem alinhados com a situação. Nível de crescimento. Nos candles semanais do Bitcoin. Preste atenção, no momento estamos passando dos 80 mil dólares, mas isso não significa nada até vermos o fechamento do candle diário de hoje ou de outro dia, onde fechemos acima deste candle vermelho de ontem, a menos que, é claro, apareçam novos candles. Essa é a condição mínima. Então, os candles diários no momento indicam uma tendência de queda, mas o que dizem os candles semanais? E os candles semanais mostram algo completamente diferente. Veja só. No time frame semanal, como eu já disse em análises anteriores, nós engolimos esse enorme candle de queda com um mínimo anual de 60 mil dólares. Isso aconteceu há 3 semanas ou 2,5 e estabeleceu um objetivo técnico de alta na base do candle vermelho anterior. Aqui ele está laranja, é 87 mil dólares. E bem próximo, no nível de 88 mil dólares, passa a média móvel de 100 semanas. E levando em conta o fato de que ela foi rompida para cima e ainda não foi testada. A média móvel de 50 semanas. Então, quando chegarmos à média de 100 semanas, é muito provável que também avancemos até a média de 50 semanas. Isso representa 94 mil dólares que tínhamos como alvo potencial superior no time frame diário, caso sejam cumpridas aquelas condições que mencionei um pouco antes. Bem, neste vídeo, obviamente. Então, nas velas semanais, o que tivemos nesta semana? Uma queda até a base da semana passada. Não chegamos exatamente até ela, veja só, mas chegamos muito perto. Esse foi potencialmente o melhor ponto de entrada. Bem, potencialmente.
Não sabemos como vão fechar as velas diárias nos próximos dias. Como vai fechar a semana atual? Mas esse é o limite da correção, o limite aceitável que não quebra a estrutura do movimento de alta nas velas semanais. E, em teoria, há uma chance de vermos novamente a continuação em direção aos nossos objetivos, na faixa de 87 a 88 mil dólares e potencialmente até 94, onde passa essa zona de consolidação seu limite superior. Poderíamos encerrar por aqui, mas a análise ficaria incompleta se não olhássemos para os candles mensais. No time frame mensal, repare que neste momento não sabemos como vai fechar o candle de maio, mas em relação à primeira metade de maio, que já passou, hoje é 14 de maio, temos um engolfo de alta em relação ao candle de fevereiro. Mas ressalto que é cedo para falar sobre isso. Se esse engolfo realmente acontecer, então poderemos ver exatamente a mesma situação com o Bitcoin que vimos no mercado de ações. Ou continuamos vendo, ou seja, uma mudança global de tendência do ponto de vista dos candles mensais, com o primeiro alvo de alta na região dos 88 mil dólares, o que no geral está de acordo com o que vemos nos candles semanais. E potencialmente o próximo alvo já é de 110 mil dólares. E daí não está longe de renovar o recorde histórico na faixa dos 126 mil dólares. Mas, novamente, tudo isso são apenas sonhos molhados. Por enquanto, só podemos falar de uma coisa. No time frame diário, a situação ainda permanece de venda, short. No time frame semanal, ela é de compra, long, com alvos em 87 a 88, enquanto no diário, os alvos de queda são 76 a 76,5. No time frame mensal, por enquanto, digamos que está em uma zona limítrofe, mas com potencial de chegar à região dos 88 mil dólares. Novamente, não está proibido chegar lá e depois recuar para baixo, fechando abaixo do ponto de abertura do candle de fevereiro. E então isso será uma situação muito ruim, especialmente se a vela de maio fechar em vermelho. Mas vamos esperar até o final do mês para tirar conclusões sobre o time frame mensal. Por enquanto, ainda espero um crescimento para a região de 87 a 88, passando por uma possível correção para a faixa de 76 a 76,5. Se esse tipo de conteúdo analítico maravilhoso, profundo, diversificado e com explicações te agrada, se você gosta disso. A plataforma Quantfury, onde fazemos análises e operamos sem comissões, com uma grande variedade de instrumentos, então, por favor, inscreva-se neste canal do YouTube, deixe seus comentários, opiniões sobre a situação atual do mercado. Eu me despeço de vocês até as próximas análises. Até logo!